Sejam bem-vindas e bem-vindos à 7ª Semana Municipal da Justiça Restaurativa. Me chamo Sofia, sou graduanda em Psicologia e bolsista PIBIT-CNPq, no projeto Observatório de Justiça Restaurativa no município de Caxias do Sul. Ao lado do meu colega Lucas Bittencourt, irei conduzir a última atividade da nossa semana. A pedido da coordenação do evento, vou repassar algumas orientações importantes então. Solicitamos a todos os participantes que mantenham as suas câmeras e microfones desligados. Lembramos que apenas o participante previamente inscrito no evento receberá o certificado. Após a fala dos palestrantes, será disponibilizado no chat o link de acesso para o preenchimento do formulário de confirmação de presença e outro link referente à avaliação da atividade. Pedimos que apenas o participante previamente inscrito preencha o formulário de confirmação de presença. Todas essas orientações elas vão estar postadas no chat pelo meu colega Lucas. Somos gratos pela compreensão e colaboração de todos. Hoje, então, estamos recebendo a psicóloga Gláucia Maiara Niedermeyer-Ort, mestre e doutora em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, Paraná. Atualmente atua como psicóloga na Fundação Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. Também atua como professora nos cursos de Psicologia e Direito da Universidade Sesumar e instrutora do curso de capacitação em Justiça Restaurativa e Círculos de Construção de Paz pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Seja bem-vinda, Gláucia. Muito obrigada. Eu fiquei muito feliz com o convite, porque quando eu visitei Caxias do Sul, acho que foi 2016, e a gente participou aí da semana, participou dos cursos, assim, nossa, para mim foi, abriu a minha cabeça, conhecer tudo que vocês faziam, então eu agradeço muito. Depois voltei em 2018 para fazer a pesquisa do doutorado, e fui muito bem recebida, muito bem acolhida por vocês, então eu fiquei muito, muito feliz pelo convite e estou grata de estar aqui. Eu vou iniciar a nossa apresentação aqui, a doutora Larissa já chega, né? Ela está terminando um outro evento, e a minha ideia é poder compartilhar um pouco a nossa caminhada aqui do Sejusc, quero apresentar o Sejusc para vocês, né? Fazer uma discussão, assim, acerca do atendimento à vítima. E no Sejusc nós temos tanto uma preocupação de como os facilitadores abordam as vítimas, né, nos atendimentos, quanto o atendimento psicológico que nós também prestamos à vítima nesse mesmo espaço, né, aquelas que necessitarem. Eu montei uma apresentação de slides, então eu vou compartilhar com vocês. Certo, então. A atividade de hoje ela é intitulada Justiça Restaurativa e Vítimas, uma experiência de Ponta Grossa, no Paraná, e vai contar também com a mediação da Débora Adriana Schmidt. Fica à vontade, Gláucia. Obrigada. Eu vou apresentar a tela aqui, então. Não consegui compartilhar a tela, diz que precisa de permissão. Eu posso mandar para alguém compartilhar para mim? Pode mandar, sim. Eu vou colocar meu e-mail aqui. Tá. Às vezes, conforme o formato consegue, né? Ontem a doutora Andréia, de Novo Hamburgo, conseguiu e a gente hoje... Mas a gente compartilha daí, Gláucia. No online, a gente tem que achar estratégias para que as coisas saiam como a gente gostaria. É muito diferente do que no ao vivo. E que esse Meet ele tem uma certa instabilidade, uma hora funciona, outra hora não funciona. Segue os mesmos passos e hora dá e hora não dá. Esse é o Meet, professor João. A gente fazia umas audiências, umas mediações judiciais também. O TJ daqui utilizava o Cisco Webex um tempo e agora, depois usaram um tempo até uma parte do Meet, mas é que
esse MIT da universidade é outro que tem bem mais recursos, né? Mas isso acontece. A gente, como a gente está online, então acontece algumas coisas. Mas tranquilo. Mas às vezes até o navegador que eu abri aqui, mas aí eu mandei por e-mail, né? A profiana compartilha com a nossa salva. Só vou aguardar chegar. Tá vindo? Tá vindo? É longe. Pegou o voo, chegou. Vai chegar. Só vou salvar, baixar e salvar e já começo. Salvando. Eu só olho PDF porque é mais seguro. Mais garantido. Bom, mas eu vou começar então contando, né? Eu, como a Sofia me apresentou, eu sou psicóloga, trabalho no Sejusc, sou da Fundação de Assistência Social do município, e desde que entrei na prefeitura eu sou cedida para o Sejusc. E desde o início também, quando o Sejusc foi implantado em Ponta Grossa, a gente começou a receber estagiários de psicologia do último ano, então eles foram me ajudando muito a incrementar o trabalho que a gente fazia aí com a justiça restaurativa, né? E aqui, então, a minha fala, eu vou me organizar de duas formas, né? Apresentar um pouco Aí apareceu. Essa preocupação com a abordagem dos facilitadores acerca das vítimas e também o trabalho que nós, da psicologia, dentro do Sejusc, temos no atendimento às vítimas. Pode passar para o próximo ali, então. Eu trouxe uma fotinha ali para apresentar o Sejusc. Então, o Sejusc ele foi criado a partir da Resolução 125, de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, e desde 2014 ele foi implantado em Ponta Grossa, e nós temos um espaço próprio, né? Esse predinho de 2 andares é o Sejusc, ele não fica no espaço do fórum, é um espaço separado, na verdade é bem longe, inclusive, do fórum, né? Nós temos um espaço só para o Sejusc, que foi um prédio alugado. E aí a gente trabalha tanto com as ferramentas da conciliação, da mediação, da justiça restaurativa, né? E também com muitos projetos aí que é do setor de cidadania. Pode passar para o próximo. Aí eu trouxe uma visão do que a gente faz, né? O Sejusc ele atende o setor pré-processual, né? Que qualquer pessoa pode procurar o Sejusc com algum tipo de demanda, né, e ela pode ser cadastrada para mediação, para justiça restaurativa, né? Também no setor processual, que já tem um processo, já tem alguma situação em andamento, por exemplo, em alguma vara. E aí o setor de cidadania, que nós temos basicamente projetos. E nesse setor processual, aí tem alguns projetos que eu vou falar rapidamente, porque o meu foco é no atendimento à vítima, mas no setor processual a gente também realiza mediações, também atendimentos de justiça restaurativa. Aí temos o atendimento específico para justiça restaurativa e situações de violência doméstica, que é o Circulando Relacionamentos. Temos o projeto Falando em Família, que é uma forma que são oficinas realizadas com pessoas anteriormente ao encontro da mediação, quando tem casos de família, disputa de guarda. Então, são oficinas preparatórias, informativas aí para a audiência de mediação. Temos aí o projeto Central de Reflexão, que é também com homens autores de violência doméstica, que são encaminhados a partir da audiência de custódia, são 5 encontros. Temos o projeto Na Medida que Eu Penso, que é um projeto de filosofia, também encontros de filosofia, oficinas de filosofia para adolescentes autores de ato infracional, e o projeto SEIDCOR, que é a Central Interdisciplinar de Acordo de Não Persecução Penal, que foi desenvolvido esse ano para o atendimento a esses casos que chegam a partir do acordo de não persecução penal. Esse aqui são alguns poucos, não está tudo aqui, mas só para situar vocês que o Sejusc atua em várias frentes. E no setor de cidadania, nós trabalhamos muito em parcerias aí com outras instituições e comunidades. Então, a gente tem o projeto Adolescendo, que atende adolescentes encaminhados por demanda espontânea ou encaminhados pelo Conselho Tutelar, pela rede de proteção.
para participar de oficinas também de filosofia, para discutir acerca das escolhas de vida, né, aquilo que vem fazendo até aqui. Se caracteriza também como uma forma de medida protetiva para os adolescentes, né, quando eles se colocam em risco. Tivemos o projeto dos círculos virtuais na pandemia, e foi isso que permitiu com que a gente tivesse aí coragem para atender o restante dos casos de forma virtual. O PROA, que é um projeto em parceria com a universidade para atendimento de crianças e adolescentes com dificuldades de aprendizagem. Isso porque a gente verificou a presença dessa constante muito tanto nos adolescentes, aí, autores de ato infracional, quanto aqueles outros que eram acompanhados pela vara da infância. O projeto Pertencer, que é a nossa parceria com a comunidade, que nós formamos facilitadores comunitários para atuar na resolução de conflitos naquele contexto. Aí temos a Escola Restaurativa e o Sejus, que auxilia mais na formação e capacitação de professores e adolescentes para que eles atuem na escola deles. O Prossiga, que é um projeto aí de trânsito para autores de crimes de trânsito, né? Eles passam por várias oficinas também, encontros de círculo para responsabilização e reflexão. E, por fim, aqui, o projeto Eu Converso, que é esse projeto que eu vou falar mais sobre o atendimento às vítimas de crimes no Sejusc. Então, o Sejusc ele tem várias frentes de trabalho, a gente inventa muitos projetos e foi criando muitos projetos porque foi vendo a necessidade que as pessoas traziam, né? E aí a gente foi criando parcerias também para atender as necessidades que as pessoas traziam nos atendimentos da mediação, da justiça restaurativa. E o Sejusc é, então, um fórum de múltiplas portas, né? A gente vê a pessoa como um todo, as questões dela como um todo, né? Ela não é fatiada, assim, por varas, né? A vara, o problema é que está na vara de família, que está na vara da infância, que está na vara da violência doméstica. Ali a gente enxerga o todo, né? Da situação que a pessoa traz. Pode passar para o próximo. As metodologias que a gente utiliza de justiça restaurativa até então no Sejusc são duas, né? O Círculo de Construção de Paz, que fizemos a formação, aprendemos com vocês ali do Rio Grande do Sul, né? Com o pessoal da Jures, que fez as primeiras formações aqui no Paraná, e as conferências de grupo familiar. E a gente foi buscar a conferência de grupo familiar justamente como uma possibilidade de atender necessidades das vítimas. O primeiro caso que a gente atendeu foi o caso de uma vítima que nós ligávamos, chamávamos de todas as formas, por carta, por telefone, por tudo, e ela nunca vinha. Aí até ali na quarta tentativa ela apareceu, era uma vítima de furto, a casa dela tinha sido furtada por 5 adolescentes que moravam na vizinhança. E ela chegou, participou ali do pré-círculo e disse que sentia muito medo, que ela tinha aí uns danos materiais a serem reparados, mas ela tinha muito medo de encontrar os adolescentes, por tudo aquilo que tinha acontecido. E aí a gente estava estudando sobre conferência de grupo familiar e encontrou na conferência uma forma de incluir mais a vítima. Né? Ela disse assim, eu tenho danos a serem reparados, né? Eu preciso dessa reparação, eu quero isso, mas eu não quero encontrá-los. Né? E aí ela redigiu uma carta, ela mandou os comprovantes aí dos valores a serem ressarcidos, e esse foi o primeiro caso que a gente atendeu por meio da conferência, né, em que a gente fez a leitura da carta da vítima, e os adolescentes se comprometeram aí, construíram um plano de reparação a ela. Pode passar. Só fazendo uma comparação ali entre o círculo e a conferência, né, no círculo a gente tem o objeto da palavra, que orienta a conversa, na conferência o facilitador ele é mais diretivo nesse ponto. No círculo, a discussão vem primeiro sobre os valores, né, as diretrizes que são criadas pelo grupo, e na conferência não há essa discussão por valores, e os facilitadores, coordenadores aí que trazem também essas diretrizes, essas regras do encontro. A gente no processo circular não entra direto no assunto, e na conferência a gente vai diretamente ao assunto. Então, a gente faz o encontro já acolhendo as pessoas, perguntando como que elas chegam, né, por quais razões elas estão ali, e a gente já passa para falar diretamente do assunto. No círculo, a gente tem um espaço à parte, né,
com as cerimônias, nas conferências nós não temos, né, mas podemos fazer aí, né, os pré-encontros anteriores. No processo circular, o facilitador é participante, e na conferência o facilitador ele não participa como parte interessada, e os profissionais que vêm participar nas conferências, eles atuam como os profissionais, né? Porque no círculo a gente convida os profissionais para atuarem de uma forma diferente, né? Para atuarem como pessoas ali naquele encontro. Então, a gente tem buscado diversificar as metodologias também para atender as necessidades das vítimas, né? Tem outros casos que chegaram, por exemplo, o caso de uma vítima que era um adolescente que tinha sido esfaqueado por outro adolescente, e era de noite quando isso aconteceu, e aí esse adolescente vítima e a família, eles foram para o nosso encontro individual, né, a gente foi convidar para a justiça restaurativa, e eles mencionaram assim, olha, o ofensor, ele não sabe como eu me pareço, a gente não se conhecia antes, né? Então, eu gostaria que ele continuasse não sabendo como eu me pareço. Então, eu não quero encontrá-lo, não quero gravar vídeo, mas eu vou escrever, né, aceito escrever carta, que foi o que a gente fez, né? Eles escreveram carta, trouxeram dos danos, e a gente fez o encontro com o ofensor e seus apoiadores aí para construir um plano de reparação à vítima, e todos esses tiveram aí um resultado bastante bom. Pode passar. Aí, trazendo, então, apenas aqui o entendimento do que né, a gente considera como vítima, a gente considera como vítima, segundo a Declaração da ONU de 1985, tanto as vítimas diretamente afetadas quanto as vítimas indiretas. O número de vítimas indiretas sempre é muito maior do que as vítimas diretas. E essa declaração traz a ideia de que às vítimas indiretas deve ser ofertado o mesmo apoio, o mesmo suporte, né, que aí as vítimas diretas, porque elas também têm todas essas necessidades. Além disso, né, pode passar para o próximo, essa declaração também trouxe a necessidade da gente, dos estados parte, assumirem algumas ações, como, por exemplo, melhorar a capacidade em atender as necessidades das vítimas, né, da capacidade do judiciário, sobretudo necessidades de informação. E aí eu lembro que a primeira vítima, quando a gente começou, já ainda em parceria com o curso de psicologia, com as estagiárias do último ano, começamos a chamar as vítimas para o atendimento psicológico mesmo, que eram encaminhadas pela vara criminal. A primeira vítima que a gente ligou, ela disse assim, nossa, faz 2 anos que aconteceu isso comigo, ela tinha sido baleada. E vocês foram as primeiras pessoas que me ligaram para me ofertar alguma coisa, para me dizer alguma coisa, né? E ela tinha ficado, e aí são muitas as consequências que acometem as vítimas, mas ela tinha ficado com muito medo, e ela nunca mais tinha saído de casa, né? Então, quando ela saía de casa, ela tinha um caderninho que ela anotava as vitórias do dia. Então, sair de casa, ir para o atendimento no Sejus, que era uma vitória, e ela anotava no caderninho dela as vitórias que ela tinha depois desse processo. Importante a gente cuidar com o tempo, né, de poder ofertar esse atendimento, esse cuidado de forma mais rápida. Adotar métodos extrajudiciais aí, de autocompositivos também para facilitar a reparação dos danos, a justiça restaurativa tem tudo a ver com isso, tem muito a contribuir com isso. Obrigação de reparar e restituir a vítima, né, por parte do responsável ou na impossibilidade deste pelo Estado. A gente vê isso acontecer em outros países, né? Eu não sei exatamente se essa é uma possibilidade aqui no Brasil. Assistência material, médica, psicológica e social à vítima que necessitar, porque as necessidades que elas trazem são muitas, né? E que nós estejamos preparados também para fazer esse atendimento. Eu sempre fico pensando na rota que a vítima percorre, por todos os serviços que ela vai passar, como ela vai ser atendida em todos esses locais que ela venha percorrer. Uma das vítimas que eu atendi, ela disse assim, que contou numa entrevista de emprego que tinha acontecido com a família dela, que no caso tinha acontecido um feminicídio, né? O companheiro dela matou a sogra, e aí ela falou que contou isso numa entrevista de emprego, e eles pensaram assim, puxa vida, isso aí não é bom, né? Vai que o cara vem aqui atrás de você, né? Ele não estava preso, enfim. Aí prejudicou ela, inclusive, no trabalho, né? Então, ela deixou de contar essas experiências para as outras pessoas, né? Mas como será que ela vai ser tratada em todos esses espaços que ela percorrer? Na escola, se é a vítima adolescente? Teve um caso de uma adolescente que tinha sido violentada sexualmente pelo irmão,
Esse caso foi encaminhado para a Justiça Restaurativa e o adolescente aí foi para uma unidade de privação de liberdade, né, por um tempo, e os colegas desse adolescente culpavam essa vítima, a irmã, no caso, porque na cabeça deles a culpa foi dela, que é por causa dela que ele estava preso, né? Então, como que essa vítima vai ser atendida, acompanhada em todos os lugares onde ela estiver? E será que estamos preparados para cuidar disso? Pode passar. Aqui abordando, então, alguns impactos diretos às vítimas de crimes. A gente pode pensar em impactos físicos, que é por meio das lesões, ou mesmo reações fisiológicas ao estresse, que é algo que, por exemplo, alguém quando se torna vítima de uma violência e esse pode ser um evento potencialmente traumático, as pessoas elas podem vir a desencadear o transtorno de estresse pós-trauma, que é essa revivescência fisiológica da experiência do estresse. Então, o que acontece com vítimas com TEPT, né, com transtorno de estresse pós-trauma? Elas acabam desencadeando aquelas mesmas reações quando se associam a alguns eventos semelhantes. Por exemplo, sofri um acidente, ou isso que aconteceu comigo foi na rua tal, e toda vez que eu passo na frente daquela rua, meu coração acelera, né? Ou quando eu vejo uma pessoa parecida com aquela pessoa que me assaltou, também já fico apreensiva, eu já fico mais agitada, né? Então, tem tudo isso. E aí podem ser, né, variar desde arranhões, contusões, ferimentos, com risco de vida ou morte, né? Mas também as questões que afetam o sono, né, a alimentação também. Impactos financeiros, né, essas são perdas diretas, despesas que vêm depois. Uma das vítimas que a gente atendeu também, ela era dentista, e um rapaz entrou na casa dela de noite, ela escutou barulho de noite, levantou da cama, foi ver o que era, encontrou o rapaz dentro da casa dela, ela gritou, ele gritou, né? A gente nunca sabe como vai reagir a essas situações inesperadas. E aí ele se desesperou, e ele estava com uma faca, e ele deu uma faca aqui no punho dela, deu com a faca. E aí fugiu. E como ela era dentista e ficou com a mão machucada, ela ficou 30 dias sem trabalhar. E ela era profissional autônoma, né? Então ela perdeu o salário por conta disso. Então a extensão desses danos, elas são muitos, né? Então também tem danos à propriedade, salários perdidos, né? Às vezes despesas com funeral. Impactos emocionais ou psíquicos através do sofrimento pessoal, né? Por ansiedade, medo, raiva, tristeza. Tem pessoas que relatam assim, eu achava que eu tinha sentido raiva na vida, mas eu não entendia que aquilo era raiva. Hoje, sim, eu sinto raiva da pessoa que fez isso com a minha filha, e eu me culpo por sentir isso, né? Eu não queria sentir raiva, né? Ou outros efeitos, o modo como a gente lida também com essas situações, né? Às vezes o alcoolismo, o abuso de substâncias psicoativas é uma forma de enfrentar todas aquelas dores. E aí também conflitos familiares que vão decorrer, porque as pessoas, elas muitas vezes estão entristecidas, afastamento de amigos, de pessoas que não vão entender aquela experiência, diminuição ou fim da vida social. Então, quando as vítimas chegam para atendimento na psicologia, muitas delas estão nessa situação mais de isolamento, né, de não sair de casa, de não participar da vida em comunidade. Dificuldades de relacionamento, de confiar em pessoas, e a dificuldade de confiança é também com o próprio sistema de justiça ou com os profissionais. E a nossa postura, ela tem que ser uma postura que passe confiança para essas vítimas também. E eu incluí ali a diminuição também da função protetiva, porque às vezes, por tudo isso que está acontecendo com você, e se você é responsável no cuidado, por exemplo, de menores ou de uma outra pessoa vulnerável, talvez você não esteja assim tão bem para exercer esses cuidados por todas as dores que você passou a carregar. Pode passar. E aí, a gente se pergunta quais são os custos psicológicos da justiça restaurativa às vítimas. A gente sabe muito bem dos grandes efeitos positivos que a JR tem para a vítima, principalmente porque é por meio dela que ela consegue obter informações importantes aí que o processo não deu para ela, né? E eu que atendo vítimas de diferentes tipos de crimes,
posso afirmar que aquelas que têm os crimes mais graves talvez sejam as que mais desejassem encontrar realmente com os ofensores, porque aquela experiência, ela talvez tenha mudado a vida para sempre daquela pessoa, e ela tem perguntas a fazer, ela quer entender por que aquilo aconteceu. Porque nós, seres humanos, nós não conseguimos ficar com lacunas, né? Assim, um buraco, eu não sei por que isso aconteceu. Né? Eu não sei por que isso aconteceu, eu preciso saber por que isso aconteceu. Quando eu não tenho informações da outra pessoa que me explica por que isso aconteceu, eu vou acabar preenchendo essas lacunas com as minhas ideias, né? E que geralmente não correspondem à realidade, é o que eu acho, né? Mas um outro ponto a ser refletido também é quais são os custos psicológicos da justiça restaurativa às vítimas, né? A gente precisa cuidar na nossa postura enquanto facilitadores para evitar a revitimização. O que seria a revitimização? É eu, de algum modo, fazer essa vítima passar repetidamente pela experiência de relatar e relatar e relatar, não sendo num contexto terapêutico aquilo que ela está falando, né? Então, a gente precisa cuidar com perguntas que são realmente relevantes ou perguntas que estão apenas para atender curiosidade, né? Quando a gente está para conversar com as vítimas. Por exemplo, ou também quando as vítimas se sentem pressionadas a participar do encontro com o ofensor. A gente é apaixonado por justiça restaurativa e quer muito que as pessoas participem, mas a gente precisa respeitar, né? Quando elas dizem não quero participar, né? Enfim, pode ser bom para você, mas eu não quero nesse momento, né? Ou quando as experiências das vítimas não são validadas, quando a gente põe em dúvida aquilo que ela está trazendo, né? Perguntas do tipo, mas você tem certeza que foi assim? Mas será que você não sonhou? Como é que você estava? Será que você... Né? Perguntas que põem em dúvida aquilo que a vítima está relatando para você. Como eu disse, a confiança é algo que precisa ser construído, porque isso foi muito retirado no momento aí da violência. Então, a nossa postura, ela contribui para a construção dessa confiança. Ou quando as vítimas se sentem intimidadas durante o encontro com o ofensor, e por isso a gente tem que cuidar de como faremos para equilibrar essas relações, o quanto de comunidade nós traremos também para participar, e quando o foco está direcionado apenas ao ofensor e não à vítima. O movimento de direitos às vítimas foi um movimento super importante para o desenvolvimento da justiça restaurativa, então a sua participação ela tem que ser considerada. Às vezes, você não consegue ir para o encontro vítima-ofensor, mas o fato de você chamá-la, de ouvi-la, de querer saber dela ter um espaço para narrar, né, ou de ter algumas informações, você já está atendendo, né, algumas das necessidades que são importantes para ela. Pode passar. E aí, por isso que eu falo, né, o nosso cuidado é tanto enquanto facilitadores que estão atendendo vítimas, quanto o atendimento dos projetos que a gente desenvolveu na psicologia para atender a vítima, porque de repente um dos facilitadores, né, pode atender uma vítima e perceber que de repente talvez, né, ela não esteja preparada ou não queira participar desse encontro nesse momento. Então, o que é que a gente tem para oferecer para essa vítima nesse momento, né? Teve uma situação que aconteceu de uma vítima que era vítima de uma ameaça e ela foi para pré-círculo e no pré-círculo foi ofertada para ela a possibilidade do encontro com o ofensor e quando o facilitador disse isso, ela começou a chorar compulsivamente, começou a ter todas aquelas reações fisiológicas ao estresse, falando assim, não, pelo amor de Deus, não posso encontrar, não quero, eu tenho muito medo. E aí, o que é que a gente tem a oferecer para uma vítima assim, que fica assim, né? Então, a gente precisa cuidar disso. O apoio precisa estar disponível. Aí, essa vítima foi para atendimento psicológico por um tempo, a JR pausou, aí depois ela voltou para o encontro com o ofensor, eles se resolveram, ali foi um trabalho bem legal, assim. E é o que eu penso, né, que a justiça restaurativa, elas têm que estar a serviço das pessoas, ao tempo das pessoas também, não é as pessoas que têm que se adaptar ao tempo do processo. Então, como que a vítima se sente perante o que aconteceu, como que as pessoas do entorno reagiram, né, a essa violência, reconhecem que foi uma violência ou negam aquela situação. Ela tem uma rede de apoio com quem contar, essa rede de apoio pode vir participar desse encontro, né? Ela participou de atendimento psicológico, ela tem interesse em participar.
algum tipo de projeto também, ou quais são as outras demandas que decorrem da violência e que são demandas para a rede de atendimento de proteção social, por exemplo, que poderiam ser encaminhadas. Pode passar. E aí, pensando nisso, é que a gente organizou esse projeto que se chama Eu Converso, que é destinado aí a ofertar atendimento psicológico a vítimas diretas e indiretas, para transpor aí, para auxiliá-las a transpor toda a dor e sofrimento causado pela violência. E como que esse projeto funciona? A gente oferta tanto atendimento psicológico individualizado, né? Fazemos também círculos de relacionamento com familiares, por exemplo, numa situação de homicídio que aconteceu, do filho, por exemplo, o filho de 20 anos foi morto. Aquela família passou a ter muitos conflitos, ou passou assim, a cada um no seu canto, mudou o cotidiano da família, por óbvio. A gente fez um círculo de relacionamento, para todo mundo falar sobre aquilo que não falava. Era um círculo de cuidado também, né? E aí foi um momento em que os filhos falavam também para a mãe o quanto, poxa vida, mãe, a gente está aqui, a gente está vivo, você não está enxergando a gente, né? E assim foi bem importante que ela pôde ter muitos insights aí também a partir desse encontro do círculo, que foi um encontro só. Também as vítimas que são acompanhadas individualmente, a gente oferta a possibilidade de se encontrar com outras vítimas, principalmente as mães que estão em luto, ou seja, mães que perderam filhos ou filhas, né, por homicídio, feminicídio. Elas dizem assim, eu quero muito conversar com outras mães que passaram por isso, porque o meu coração e o coração dela vão se entender, né? Porque eu entendo exatamente a dor dela e ela entende exatamente a minha dor. Então, quando a gente tem uma caminhada aí de acompanhamento individual, a gente depois faz esses encontros de círculo com essas mães, e é assim, nossa, é muito potente, assim, esses encontros são muito potentes. Também, um outro atendimento que a gente presta às vítimas, que está inserido nesse atendimento individualizado, que é mais terapia e não psicoterapia, que se chama Terapia de Exposição Narrativa, ou NET, que foi, inclusive, um curso que nós fizemos em agosto. Essa terapia ela foi desenvolvida entre duas abordagens da psicologia, a psicologia cognitiva e a terapia do testemunho do Chile, e ela representa aí uma terapia breve para vítimas com transtorno de estresse pós-trauma, geralmente vítimas aí que tiveram eventos de ameaça à vida, né? Então, que eu já explico melhor sobre isso. E temos um grupo de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar também. Então, por exemplo, a gente tem lá projetos para atender os ofensores, autores de violência doméstica. A gente vai em busca das mulheres vítimas e inclui no grupo, né? Convida para participar do grupo. Ou também se dá por demanda espontânea, a gente divulga nas redes sociais e elas procuram aí também participar do grupo. Então, as vítimas, elas chegam tanto que são encaminhadas pelas varas criminais, vara de violência doméstica, pela rede de proteção social, pelos facilitadores ou por demanda espontânea. Pode passar. Esse é a logo do projeto, Eu Converso. E nesse ano, então, de janeiro a outubro, nós atendemos 29 vítimas no Sejusc, foram 220 atendimentos ao todo. E dentro dessas 29 vítimas, 3 delas estão sendo atendidas por meio da terapia de exposição narrativa, porque são vítimas que apresentam aí sintomas de estresse pós-trauma, e essa é uma terapia muito eficaz aí para o enfrentamento aí desses sintomas. Pode passar. Essa aqui é só para exemplificar, quando eu falo terapia de exposição narrativa, essa aqui é a linha da vida que a gente construiu. Nessa terapia, ela é uma terapia breve, né? Então, ela de 8 a 12 sessões. E nessa terapia, inicialmente, a gente constrói a linha da vida do paciente. Então, a gente tem uma corda aqui que está no chão, né? E a gente pede para o paciente, né, para a vítima, no caso, dispor essa linha no chão, né? Como ele queira, né? Que represente a vida dele. Aí a pessoa colocou aí nas curvas, porque diz que a vida teve muitos altos e baixos. Aí nós temos as flores, que representam aí momentos bons da experiência de vida da pessoa.
As pedras representam momentos ruins, momentos traumáticos, as situações de violência. O graveto representa o momento em que a pessoa perpetrou violência contra outra pessoa. E velas, que não tem aqui, mas que representam perdas que a pessoa teve ao longo da vida de pessoas que ela perdeu, que faleceram. E aí a gente constrói essa linha da vida e olha para ela junto com a vítima, e a gente vai marcando quais são as pedras, né, que são os momentos ruins, traumáticos, né, que a gente vai trabalhar individualmente, assim, em exposição. Essa é a construção, então, a linha da vida de uma das pacientes que a gente atendeu. E essa terapia, ela tanto é para as vítimas, quanto também para os ofensores, né, que é um projeto que a gente vai fazer mais a partir do ano que vem. Porque frente a uma experiência adversa na vida, difícil, a gente tanto pode desencadear esses eventos, sintomas de estresse pós-trauma, quanto pode acionar uma rede de caça, que é perpetrar ou passar a outra pessoa aquela violência que eu sofri. E a gente costuma fazer muitos círculos nas penitenciárias, na penitenciária que também fazia muito antes da pandemia, e não passa um preso que não conte uma história de tragédia na vida, assim, sempre tem essas histórias trágicas ao longo da vida. Então, nessa terapia que é bem, assim, eu já tenho notado aí a diminuição dos sintomas e tal, e é uma forma do judiciário também prestar esse cuidado com essas vítimas. Pode passar. Esse aqui é o nosso grupo, então, com mulheres vítimas de violência doméstica. Nós temos feito aí encontros online, o que permite que participem mulheres de outras cidades também. É um grupo aberto, então ele não tem assim, são 5 encontros, termina, não. É um grupo aberto, permanente. Antes de inserir a mulher no grupo, a gente faz uma entrevista individual, vê o estado, né, explica do grupo, vê como ela tá, vê se precisa algum outro tipo de encaminhamento para algum outro tipo de serviço, né? E aí insere ela no grupo e elas participam quando elas querem. Toda segunda-feira. A gente começou em agosto e esse é um grupo realizado por estagiárias do último ano de psicologia. A gente fez 10 encontros aí nesse tempo e participaram ao todo 11 mulheres, que é um grupo que a gente quer fortalecer e continuar. Nós sempre tivemos muita dificuldade de construir um grupo com mulheres vítimas de violência doméstica. Aí a gente passou a entender que a gente não pode demorar muito para convidá-las, né? Que a gente tem todo aquele ciclo da violência doméstica, né? E que se repete, né, que é o aumento da tensão no homem, a explosão, que é a agressão, daí tem o arrependimento, daí tem a lua de mel, e aí começa tudo de novo, né, e as mulheres ficam nesses ciclos muitas vezes. E se você demora para convidá-la, muitas vezes ela reatou o relacionamento com aquela pessoa, né, ou ela não faz mais sentido para ela. Embora a gente diga para as pessoas que não é requisito que ela tem que terminar o relacionamento para estar no grupo, justamente o grupo é para fortalecer as mulheres, assim, a gente não tem esse fator excludente. Pode passar. Esse foi um mini documentário que a gente fez, eu deixei o link aqui, posso postar o link aqui também, não sei se a gente tem tempo para compartilhar. Foi um mini documentário feito com familiares familiares de situações de feminicídio que foram atendidas por nós, para contar um pouco esse outro lado da história, tentar trazer e preservar um pouco a memória das vítimas também, não naquela lógica sensacionalista, né, do crime, mas mais contando a história delas. E é uma forma, por exemplo, que a gente pensa, que a justiça restaurativa ela nos permite muita criatividade, né? Às vezes, talvez aquelas mulheres elas não possam, talvez não tenham, as mulheres, os familiares no caso, não tenham oportunidade de encontrar com o ofensor nesse momento, numa JR, mas para narrar a sua história para que outras pessoas possam assistir, contribui assim para dar um sentido também, ou ressignificar aquela dor toda que elas vivenciam. Então, esse mini documentário pode ser passado no grupo com os autores da violência doméstica, no projeto que a gente faz com os autores de crimes de trânsito, quando a gente tem os encontros com eles, ao final a gente também convida algumas vítimas que queiram narrar sua história, por exemplo, que perderam familiares por um acidente de trânsito por conta do motorista embriagado, ou pessoas ou familiares que ficaram paraplégicos por conta de um acidente de trânsito, né? Então, para conectar
isso é tanto significativo para os ofensores que escutam aquilo, quanto para as vítimas que relatam aquilo e têm a oportunidade de ressignificar muito daquela dor que vivenciam. Uma outra coisa que a gente faz também no Sejus, que já aconteceu, é que as vítimas podem, por conta própria, nos procurar, que querem encontrar o ofensor, para obter informações, para entender aquilo, para auxiliar elas a transpor a dor toda que é vivenciada. Então, a gente faz encontros vítima-ofensor sem que isso tenha um impacto aí na pena da pessoa. Por exemplo, uma das vítimas nos procurou, ele foi uma vítima de assalto, e no assalto ele entrou em luta corporal com o assaltante atirou e ele ficou tetraplégico por conta daquilo. E ele queria encontrar o ofensor, ele queria conversar com o ofensor. Então, a gente preparou isso, a gente fez os encontros individuais com ele, seus apoiadores, com o ofensor, seus apoiadores, todos aceitaram participar, né? E aí fizemos o encontro na penitenciária. Então, a vítima foi, porque o réu estava preso, né? Na penitenciária, a gente fez esse encontro e foi importante para a vítima, tanto para a vítima quanto o ofensor, para que todas as pessoas que estavam ali participando. Pode passar. Esse aqui, então, são 2 folders que a gente fez. Esse último, Fui Vítima de um Crime Agora, é um folderzinho que a gente deixa nas delegacias e nos demais espaços, CREAs também, que é para trazer um pouco de psicoeducação acerca das reações que podemos ter quando somos vítimas de alguma situação de violência e onde obter ajuda. No fórum também a gente deixa, que elas podem nos procurar aí para esse atendimento. E o primeiro é um folder informativo que vai junto com as intimações para audiência, que é uma forma da pessoa também ter algumas informações para acalmar a ansiedade dela, porque muitas vítimas relatavam que, nossa, tinha uma vítima que dizia assim, desde que chegou a intimação para a audiência, toda vez que eu tenho que sair de casa eu tenho dor de barriga, toda vez. Né? Independente se eu vou para o fórum ou não, eu tenho dor de barriga, né? Então, ali tem algumas informações que são importantes para a vítima saber, que ela pode esperar numa sala separada, né, que na audiência ela pode solicitar que o réu saia, que ela pode solicitar um advogado ativo e também pode solicitar o nosso atendimento aí que a gente presta no Sejusc. Pode passar. E por fim, então, encerrando a frase do nosso projeto, por isso eu converso, né, porque toda dor pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história, que é uma frase da Hannah Arendt, e é o que a gente busca construir, dar visibilidade para narrar essas histórias aí das vítimas, né, que elas não precisem ficar escondidas, que elas possam vir e possam aí reverberar para poder modificar, trazer sentido e significado também para as pessoas com as quais ela convive, com as quais pessoas que talvez ela nem conheça, mas cuja história vai inspirar e vai trazer um sentido diferente. Então, muito obrigada aí, né, pela escuta. Eu vi que a doutora Larissa chegou. E eu passo a palavra para ela. Bem-vinda, doutora Larissa. Boa tarde. Feliz. Oi, boa tarde. Tudo bom? Feliz em recebê-la aqui em Caxias do Sul, dessa forma virtual, né? Tão bom. Tudo bem, Débora? Tudo bem, a gente cria pontes usando essa ferramenta virtual, né? Feliz que vocês puderam estar presentes. Tivemos no início da tarde uma fala do Dr. Fábio, né, contando do projeto lá do Sejusc de Porto Alegre, com as vítimas, e agora contempladas com vocês. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Débora, todos aí de Caxias do Sul, é um prazer para mim estar aqui. Eu estava lá em Campinas agora, e eu tive dificuldade, eu estava dando uma palestra para o TRT da 15ª região, e eu tive dificuldade para compartilhar minha tela, eu vou ver como é que vai ser agora, senão eu não vou nem fazer força, não vou compartilhar, vamos ver se aparece aqui, deixa eu ver, porque eu estava no meeting lá também e não estava dando certo, deixa eu ver, apresentar, tela inteira, selecionar a tela. Eu não consegui compartilhar a tela aqui, né? Não conseguiu? Então e aí, o que você fez, Gláucia? Ela quer mandar para o e-mail da prof, né? A prof. Ana, daí compartilha para nós, como ela é organizadora. Se quiser me mandar por WhatsApp, que eu então eu vou fazer o seguinte, eu
Eu vou compartilhar por WhatsApp com a Gláucia, e aí a Gláucia manda, pode ser? Que daí eu começo a minha fala e daí já emendo. Deixa eu só abrir aqui, só um pouquinho. Eu fiquei lá, meu Deus, suando frio aqui. Doutora Larissa, eu comentei, a gente está numa Semana Restaurativa Nacional, né? Então, temos várias mesas em várias cidades, vários locais. Profiana, a Sofia, não me lembro se eu tinha apresentado a doutora Larissa antes já. Aproveita, Sofia, e faz a apresentação. Enquanto a Glócia prepara as apresentações. Isso. Então, seja bem-vinda, Larissa. Vou te apresentar, porque antes acabei apresentando apenas a Gláucia. Ah, que bom. A Larissa é juíza, coordenadora do Núcleo da Paz do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, SEJUSC, de Ponta Grossa, Paraná. É mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e membro da Comissão Estadual de Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Seja bem-vinda. Muito obrigada, já mandei lá. Bom, então, você recebeu, Gláucia? Gláucia? Eu recebi e já encaminhei por e-mail. Obrigada. Bom, então, começando, né, eu fico muito feliz. Eu estava no Rio Grande do Sul até semana passada, fiz uma viagem de 2.000 quilômetros pelos Pampas gaúchos com meu marido, que é gaúcho de Panambi, mas que não conhecia Panambi, e ele fez 50 anos, eu disse, cara, não é possível, meio século, e você não vai, você tem que ir lá, né, comprar uma bombacha e vamos para Panambi. E aí nós fomos, e eu sempre falo, né, o Rio Grande do Sul é o meu segundo estado, eu me sinto muito feliz, eu me arrepio quando eu vejo aquela placa, assim, você está entrando no Rio Grande do Sul. Eu, com certeza, tive outras vidas, e várias delas foram por aí, e não é à toa que foi no Rio Grande do Sul que eu fui procurar e fui encontrar a coisa que mudou a minha carreira, que foi a justiça restaurativa. Eu estive em Caxias visitando o meu amigo Leoberto para conhecer, depois que foi o pessoal daí para Ponta Grossa. Então, nós temos uma ligação com Caxias do Sul absurda, né? Eu considero demais todo o trabalho que foi feito aí, tudo que eu aprendi. E então eu nunca vou começar uma fala minha para gente que está no Rio Grande do Sul sem dizer desse meu amor incondicional por vocês e por esse estado, que é maravilhoso. E eu fui até Bagé dessa vez, eu fui para os Pampas, eu fui para a raiz da coisa, e cada vez mais esse estado me leva, como nós dizemos aqui no Paraná, me leva os trocos, porque é uma coisa louca, muito, muito demais. É uma ligação muito sentimental que eu tenho com o Rio Grande do Sul. Então, quando eu estou falando para o Rio Grande do Sul, eu estou faceira. A Ana já está com a apresentação, deu tempo de eu me declarar. Que honra, doutora Larissa. A gente se sente honrado. Pode começar. Eu fico assim, e ele comprou a bombacha dele, viu, conheceu o Panambi e tudo mais. Então, agora nós estamos absolutamente... Ele já é um gremista fanático, ele já é tudo do Rio Grande, só faltava a bombacha. Agora ele está pilchado. Então, vamos lá. Bom, então, eu falar depois da Gláucia, para mim, é sempre horrível, porque ela é a expert da coisa. Eu só floreio as coisas aqui. E eu ainda, como não assisti o que ela falou, então, para mim, desafio maior, mas vamos lá. Então, a proposta é para a gente falar um pouco sobre as vítimas, né, um pouco do que nós já falamos, a gente vem falando disso há muito tempo, e eu venho me convencendo que a vítima, além de ser, desde sempre, né, um dos pilares da justiça restaurativa, conceitualmente falando, a vítima, ela é para nós, eu sou juíza da vara criminal, e no criminal, a justiça restaurativa, muito embora tenha sido primeiramente pensada para isso, ela tem muitos entraves. E você começar um trabalho com vítima é uma porta de entrada, na verdade é um portal que você abre para todo o trabalho de justiça restaurativa, porque atrás da vítima vem o autor. E ninguém vai levantar e dizer assim, eu sou contra fazer um trabalho de justiça restaurativa, porque o que vocês querem é atender vítima?
Quem é que vai falar isso? Ninguém vai falar. A pessoa que é vítima, ela tem toda a solidariedade de toda a sociedade. Então, através da vítima, nós podemos abrir a porta para essa nova forma, essa filosofia de vida que é a justiça restaurativa. Pode passar, por favor. E aí, quando você fala de vítima, você vai falar de trauma. E eu estou absolutamente convencida que o futuro do Poder Judiciário, das nossas ideias no Poder Judiciário, vai ser tratar do trauma. Não nós, juízes, advogados, enfim, mas nós vamos ter que olhar para o trauma, porque o trauma está por trás de muitos crimes, de muitos conflitos, de muitos atos antissociais. E só quando a pessoa tem a oportunidade de fechar essa porta do trauma, que ela vai poder seguir a vida dela sem prejudicar outras pessoas. Então, e por que isso? Por conta dessa frase desse escritor em inglês chamado William Faulkner, que diz: o passado não está morto. Na verdade, nem é passado. Porque enquanto eu não vou resolver aquilo, aquilo vai ficar em mim. Tem uma outra autora que eu já vou citar ali para frente, que é uma espanhola, que diz: a infância é o lugar onde nós passamos o resto da vida. Então, se nós tivermos problemas lá, nós temos que voltar para lá, de alguma forma, para ressignificar tudo aquilo. Não é esquecer o que vivemos, porque isso também não é possível. Não é desfazer o que foi feito, porque isso é também uma impossibilidade. Mas nós temos a possibilidade de sempre repaginar e estar no mundo, apesar de tudo que aconteceu comigo, né? Pode passar. E por que olhar o trauma, né? Essa frase, quem trabalha com JR sabe bem, porque toda dor que não é transformada, ela vai ser transferida. Ou eu vou transferir para o outro, ou eu vou transferir para mim mesmo. Quem trabalha com adolescentes sabe que os adolescentes, eles praticam muitas vezes a mutilação. Para quê? Para que aquela dor da mutilação funcione como uma espécie de sangria, ou seja, eu penso nessa dor para não ter que pensar na outra dor, que foi a dor do abuso, da violência física que sofri, do abandono, enfim. Então, não adianta, como diz uma autora que eu estou lendo, norte-americana, estadunidense, melhor dizendo, que se chama Susan David, e ela fala assim: olha, esse negócio de deixar o que você sente de lado só tem um propósito: armar a bomba atômica. Porque enquanto você não olha de frente aquilo que você sente para tentar, de alguma forma, atuar naquilo, aquilo vai ficar fazendo estrago dentro de você, até que você encare de frente. Até eu recomendo vocês, se puderem procurar, o livro dela se chama Agilidade Emocional, e ela tem uma fala, um TEDx, falando sobre isso. Ela não é estadunidense, ela é sul-africana, radicada nos Estados Unidos, e ela é uma mulher branca, e conta como é que foi viver a segregação por esse lado, né, e conta o que passou, enfim, é muito interessante a abordagem dela. Pode passar, por favor. E aí, quando você fala do trauma, vejam bem essa questão aqui. Esse livro que está ali embaixo, no rodapé amarelo ali, do Rupert Ross, que chama Return to the Teachings, é um livro de um promotor de justiça. Conheci esse livro através da Fátima Bastiani, né, que foi a minha professora primeira em justiça restaurativa. Esse promotor, ele começou a conhecer sobre JR e conheceu uma tribo na província de Ontário, no Canadá, e que se denomina os Ojibwe, e essa tribo, ele foi para a tribo para aprender alguns preceitos, né, e ver como que essa tribo resolvia conflito. E aí, o que ele traz no livro dele é uma experiência riquíssima, e uma dessas coisas é essa distinção aqui, sobre o que é o crime para os povos das primeiras nações, e o que é o crime para a coroa
canadense, ou seja, para o Ministério Público, para o Poder Judiciário, para o Estado de Justiça instituído. Vejam, para os indígenas, o crime é um mau comportamento que requer ensinamento ou tratamento. Então, um mau comportamento, e eu tenho que ensinar como é que é o bom comportamento, ou eu tenho que tratar. Quando ele fala de tratamento, antes eu olhava e falava, tratamento por exemplo, pode ser uma pessoa que tem um problema psiquiátrico grave, é um psicopata, é um sociopata, e aí ele vai se tratar. Mas hoje eu vejo que a amplitude desse conceito é muito maior. O tratamento é porque pode ser que aquele crime tenha sido cometido por conta de um trauma que a pessoa teve, e que não teve tratamento. E se vocês começam a ler sobre trauma, tem 2 outros livros que eu vou indicar, um deles e eu até vou falar dele um pouco aqui, que é um médico estadunidense chamado Bruce Perry, e ele conta a história de crianças que tiveram traumas muito intensos e que depois cometeram crimes, né? Então, assim, é conhecer a história daquela pessoa, né? E tratar aquilo. E vejam o que é o crime para o promotor, né, para o Ministério Público. É um mal cometido por alguém mau que merece punição. Sob essa perspectiva, sob essa ótica, eu não consigo, eu misturo a figura da pessoa com aquilo que ela fez. Enquanto que na visão dos indígenas, eu tenho uma separação. E aí tem um livro que se chama Compaixão, que vale muito a pena vocês lerem, de um advogado que se chama Brian Stevenson. Depois eu vou mandar todos os nomes aí para vocês. Esse advogado, ele trabalha só com pessoas condenadas à morte, no corredor da morte, lá nos Estados Unidos. E aí, ele tem uma frase no livro que eu achei sensacional. Ele falou assim, olha, de tudo que eu já vi, de todas as pessoas que eu acompanhei, eu tenho uma única certeza. Todos nós somos melhores do que a pior coisa que nós fizemos. Todos nós somos melhores do que a pior coisa que nós fizemos. E isso, né, é uma coisa que está implícito nessa coisa do jeito de ver o crime pelos indígenas, né? Quer dizer, é um mal cometido, mas aquela pessoa pode não ser inteiramente mal. Aliás, ninguém é nem inteiramente bom, nem inteiramente mal. Nós estamos num mundo de dualidade, e nessa dualidade nós vivemos e sobrevivemos. Pode passar. Aí, nesse livro aqui, desse Bruce Perry, que é esse médico, que ele escreveu com a Oprah, aquela apresentadora estadunidense, ele também está em inglês porque ele não está traduzido ainda, mas ele vai ser traduzido para o Brasil. A pergunta do livro é a pergunta que eles fazem quando vão conversar com pessoas que praticaram crimes. A pergunta é que eles defendem que a pergunta que tem que ser feita não é, escuta, o que tem errado com você? Ao invés disso, você substitui pela pergunta, o que é que aconteceu com você? O que foi que aconteceu com você? E aí, vejam bem, esse livro, ele tem algumas dicas, né? Que nós, aqui, o pensamento comum, às vezes, não pega, né? Primeira dica, quanto menor a vítima, mais ela sentirá os efeitos da ação traumática. Percebam que isso vai contra o nosso senso comum. E quando acontece alguma coisa, por exemplo, um acidente de carro, uma criança de 2 anos está junto, enfim, e o pai, ou alguém da família morre. O que é que a gente fala? Não, mas a fulana era pequenininha, não vai lembrar de nada. Então, para ela é mais fácil. E o que eles defendem nesse livro? Que não é mais fácil. E eles, olha, é preferível uma pessoa de 15 anos sofrer um mês de abuso que gera em trauma, do que uma criança de 2 anos ficar um dia em uma situação de trauma. Porque os efeitos, como o cérebro ainda está muito, muito incipiente, os efeitos no cérebro das crianças são muito, muito maiores. Então, essa é a primeira coisa que é desconstruída, né? Quer dizer, o quanto temos que cuidar da primeira infância, né? E o quanto que, às vezes, lá, até de maneira... A criança pode não ter isso nela de maneira consciente, mas o inconsciente dela está sentindo toda aquela dor. Fala também, pode passar, daí eu vou falar a cada um por si. Então, essa primeira parte, né, de quanto menor a vítima, maior ela sentirá o efeito, tem a ver com a frase que eu falei agora há pouco para vocês,
dessa escritora espanhola que eu amo, que se chama Rosa Monteiro, e ela diz no seu livro, A Louca da Casa, é o nome do livro, ela diz: a infância é o lugar onde passamos o resto da vida. Então, muito pode ser explicado na infância. Esse Bruce Perry, ele tem um outro livro, para quem trabalha com adolescente e criança, eu sugiro também a leitura, que se chama O Menino Criado como Cão, e nesse livro ele conta muito sobre pessoas que tiveram situações de traumáticas, né, e vai narrando como é que é e como é que é o trabalho para que essas pessoas possam sair para uma vida minimamente comum, né, adequada, vamos dizer, para aquela pessoa. Pode passar? Outra coisa que fala no livro, que também é pouco conhecido, né, existem vários tipos de trauma. Existem traumas que eles são absolutamente fáceis de identificar. Obrigada, Sofia. São fáceis de identificar. Por exemplo, um evento traumático, um acidente, uma morte, um assassinato, enfim, tantas outras coisas, né? Mas existe um outro tipo de trauma que até bem pouco tempo atrás não era nem classificado pelo departamento americano que trata de catalogar as doenças mentais, as doenças como um todo, e as doenças mentais, obviamente. E agora, ano passado, ele entrou, são esses traumas que eles são originados não por um evento específico, mas por situações lentas e duradouras, e que muitas vezes passam desapercebidas, outras vezes não, mas então não só essa coisa rápida causa o trauma, né? O trauma pode ser causado, e quanto mais sutil for o evento traumático, assim, esse lugar onde a pessoa está, quanto mais sutil isso for, mais difícil trazer a consciência da pessoa que é a vítima. Eu já estava até conversando com uma amiga disso, dizendo que, assim, que existem situações desafiadoras na vida das pessoas, e quando elas são muito desafiadoras, assim, o caso que a gente falava era de uma outra amiga nossa, que... Oi, Ana Paula, obrigada. Uma amiga nossa que assumiu recentemente a sua homossexualidade, e nós notamos, assim, que ela ficou muito relaxada, ela mudou muito o jeito de ser depois que conseguiu assumir, começou a fazer terapia, enfim. E aí ela falou, ela disse, às vezes parece que quando a coisa está um pouco mais evidente para a própria pessoa, que ela tinha um problema com a sexualidade dela que ela deveria de resolver, é mais fácil o caminho. E quando esses outros traumas, eles são um pouco mais fluidos na vida da pessoa, fica um pouco mais difícil, né? Mas não podem ser também negligenciados. Pode passar, Ana. Outra coisa interessantíssima que esse livro fala sobre epigenética, ou seja, possibilidade que as pessoas têm de transferir traumas entre gerações. Então, você não herda só as suas características físicas. Antigamente a gente falava, ai, que bobagem, porque a pessoa fala, isso daí é estourada igual a mãe, isso daí não sei o que, igual o pai. E a gente pensava, não, imagina, mas os genes não passam isso cada um tem por si. Já tem um estudo ainda incipiente, mas já existe, dizendo que sim, que alguns tipos de trauma podem ser transmitidos através das gerações. Aí a gente começa a entrar num terreno que começa a pensar, meu Deus, isso aqui é muito maior do que a gente podia pensar, né? As vítimas, elas merecem realmente uma atenção e um olhar diferenciado. Pode passar. Muitas pessoas utilizam de subterfúgios para poder tolerar a dor causada por um evento traumático. E nesses subterfúgios entram o álcool, o uso de drogas, o abuso, qualquer tipo de excesso, pode ser um excesso alimentar, pode ser ausência de alimentação, qualquer coisa, e isso pode ser um indício que a pessoa está utilizando daquilo para fugir, para poder tolerar viver, apesar do trauma que ela passou. Isso é interessantíssimo, porque até muda muito o olhar que a gente tem para as pessoas que têm algum tipo de adicção, né? Por exemplo, para um alcoólatra, para uma pessoa
que tem problema com drogas, né? O quanto que nós somos severos, né? Eu li essa semana alguém, eu não sei aonde mais, mas alguém falando assim, bom, quando uma pessoa tem, acho que até nesse livro da Susan David, ela diz assim, bom, quando alguém não tem uma perna, você jamais vai forçar ela a caminhar, porque você sabe que ela não consegue caminhar sem muleta, se ela estiver sem muleta. Ou quando alguém tem um problema, sei lá, tem diabetes, qualquer outra doença física, você não vai submeter aquela pessoa a situações, por exemplo, vou fazer ela comer o doce porque ela tem que comer. Não, porque você sabe que faz mal para ela. E por que que a gente tem tanta dificuldade de aceitar as pessoas que têm doença mental? E diz para a pessoa que está sofrendo uma depressão, ai, mas você não pode reclamar de nada. Imagina, o que é isso? Né? Fiquei sabendo aí, até no Rio Grande, de uma história bem triste de uma pessoa que por fora estava tudo bem, dona de uma vinícola, que sucumbiu, cometeu suicídio, enfim. E aí eu fiquei pensando muito nela e pensando nisso, né? Quanto ela deve ter ouvido, ai, mas você é bonita, você é rica, você é nova, o que você está reclamando, por que você está assim? E a depressão, ela não leva em conta nada disso, né? Eu tive um caso de um amigo meu, juiz, de 42 anos, que tinha uma vida absolutamente perfeita, para quem olhava de fora, que também não aguentou a dor da existência e cometeu suicídio. Então, o quanto que a gente tem que olhar para isso, né? E o quanto que a gente desrespeita, o quanto que a gente força as pessoas, diz, ai, pare, depressão, sai dessa cama, vamos fazer alguma coisa, né? O quanto que é violento esse tipo de abordagem. Pode passar? E aí algumas pessoas falam, tá, Larissa, mas se você for passar por essa perspectiva do trauma, né, viver é traumático, aliás, nascer já é traumático, todo mundo já nasce chorando, né? E por que que isso acontece? Algumas pessoas têm, a Gláucia, eu não me lembro, eu acho que parece que de 5 a 10% das pessoas que passam por traumas desenvolvem, né, o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Esse livro, ele conta que existem os 3 E's do trauma, né? E esses 3 E's do trauma, eles vão justificar, vão mostrar, sinalizar um caminho para ver se a pessoa, para ver se essa pessoa vai ou não desenvolver esse transtorno. Então, o primeiro é o evento, ou seja, né, o tipo de evento, se é um evento traumático, rápido, se é algo lento, doloroso, enfim. Segundo, né, 2 pessoas que passam pelo mesmo evento podem ter experiências sensoriais diferentes. Então, para uns o tempo para outros o tempo passa devagar, passa rápido. A Glória tem falado sobre isso na fala dela, né? Então, as experiências são diferentes de pessoa para pessoa, e, por fim, os efeitos também são muito distintos e vai haver muitas nuances que vão determinar, né, se aquilo vai gerar um transtorno ou não vai. E uma das principais coisas que as pessoas, que se fala das pessoas desenvolverem ou não desenvolverem, quanto maior a rede de apoio da pessoa, menor a possibilidade dela desenvolver e permanecer nesse estado de transtorno de estresse pós-traumático. Vai passar? E aí a gente chega, bom, uma pessoa que passa por um trauma, né, uma vítima, quais são as necessidades dessa pessoa? E isso é uma coisa, assim, que a gente tem que mais e mais ficar atento e refletir sobre qual é a nossa postura diante de uma vítima, né? Porque muitas pessoas, elas acabam com uma postura de querer adivinhar o que a vítima quer, né? E é justamente nesse caminho que mais a gente mal caminha no Poder Judiciário. Porque a vítima, ela, às vezes, não quer nada daquilo que você acha que ela quer. Como a gente presume as coisas, né? Então, essa ideia, agora nós falamos um pouquinho sobre as necessidades das vítimas, é justamente para pensar se nós, quando trabalhamos, quando atendemos as vítimas, como é que nós nos portamos diante dessas necessidades, né? Sei que a Glaucia já falou de várias delas, né? Eu vou passar bem rapidamente, então pode passar, por favor. A primeira necessidade é de informação. Então, no nosso trabalho aqui em Ponta Grossa, a gente percebe muito que a vítima ela precisa saber
por que o cara entrou na casa dela, por que escolheu a casa dela, se ele pode voltar, se ele gravou o rosto dela, se ele sabe a placa do carro dela, né? Então, a vítima precisa de respostas. Essas respostas têm que ser dadas, né? Então, não é um trabalho fabuloso que a gente tem que fazer para que essas respostas apareçam, né? Um simples assistir o interrogatório do réu, ainda que seja gravado depois, não precisa submeter ela a assistir isso na hora, isso já pode ser suficiente para as vítimas, porque ela precisa reconstruir as coisas dentro dela. E a informação é essencial para que isso aconteça. Pode passar? Validação, né? A vítima precisa, você fala muito disso, que ela precisa dizer para ela e para todo mundo que ela não foi culpada do crime. Que o fato de ter saído com aquela roupa não foi a causa do assédio que ela sofreu, que ela não tem nada a ver com aquilo, que aquilo tem tudo a ver com quem praticou e não com ela, né? Porque isso nos crimes sexuais é muito comum, né? A vítima, às vezes, sequer vai denunciar porque acha que, de alguma forma, contribuiu para aquilo. Isso é absolutamente perverso, isso é colocar as pessoas num lugar de muita dor. Então, essa validação é muito necessária quando se trata de vítimas. Pode passar. A vítima quer também fazer a diferença na vida do autor, ou seja, a vítima, ela precisa que aquela experiência que ela passou sirva de alguma forma para modificar o modo de agir do autor. Muitas vítimas falam isso, né? Eu queria que ele nunca mais fizesse isso, queria que ninguém passasse pelo que eu passei, enfim. Então, essa é uma necessidade muito premente, né? Que aquilo que ele fez seja o ponto da virada para que ele tome consciência, para que ele se responsabilize e não precise mais outra pessoa ter que passar por aquilo que aquela vítima passou. Pode passar? Isso também é uma coisa bem importante e é uma coisa que uma crença que a gente tem que desde logo também refletir sobre. Muitas pessoas dizem assim, eu não confio mais em ninguém, o mundo não tem mais ninguém confiável. Desculpe, mas eu vou dar uma notícia para vocês bem diferente dessa, é que assim, você confia em muita gente, todo dia, o tempo inteiro, inclusive gente que você não conhece. Quando você pega um avião, você confia absolutamente a tua vida àquelas pessoas que fizeram a revisão para ver se estava tudo bem, se não tem perigo do avião cair. Quando você sai de casa para dirigir, você confia que quando você passar no sinal verde, os outros que estão no sinal vermelho não vão furar o sinal. Quando você vai comprar um pão na padaria, você confia que o padeiro fez o pão de maneira a não contaminar aquele pão, que não tem veneno no pão, que você não vai passar mal comprando pão. Então, durante todo o nosso dia, a gente está só confiando em pessoas. Então, essa história que a gente quer dizer que não confia em ninguém, ou que não precisa de ninguém, bom, isso é pior ainda, né? Você precisa de alguém quando você nasce, você, quando morre, vai ser vestido e enterrado, cremado, sei o quê, por alguém, você precisa de alguém para fazer isso para você, e no meio dessa jornada aí que começa, que muito embora seja solitário nascer e solitário morrer, sempre vai ter alguém para depois que você pratica o ato te ajudar, no meio dessa jornada, toda ela é uma jornada de acompanhamento, né? Nós somos seres gregários, nós não vivemos sozinhos, nós precisamos e confiamos em muitas pessoas todos os dias. E quando um crime acontece, a vítima, ela tem essa confiança abalada. A vítima, ela sente que teve a autonomia dela confiscada, né? Então, assim, eu por algumas horas, alguns minutos, alguns dias, não pude fazer o que eu quis. O meu arbítrio foi sequestrado, meu livre-arbítrio. Então, eu preciso reconstruir a confiança na humanidade. Isso é muito, muito precioso para a vítima. Pode passar. Ter voz, né? Então, precisam haver espaços de escuta qualificado, né, onde essa vítima possa falar sem ser interrompida, sem ser direcionada, sem ser julgada. Isso é muito importante. Pode passar. Poder escolher o quê? Pode passar. Poder escolher como ela vai ser reparada ou compensada.
Porque, às vezes, eu penso que essa vítima quer dinheiro e ela não quer, ela quer um post no Instagram da pessoa pedindo desculpa pelo que ela fez. Outras vezes eu vou achar que a pessoa quer, que a vítima quer o post, mas não, ela quer um pedido de desculpa íntimo, só para ela. Então, mas quem que tem que dizer? A vítima. Eu não posso querer adivinhar o que a vítima quer. E não posso querer dizer que aquilo que ela quer é aquilo que eu estou dando a ela. Então, essa chance dela poder escolher é algo muito caro, que precisa ser muito, muito, muito observado quando a gente trabalha com vítimas. Pode passar. O reconhecimento e atendimento do relacionamento com o ofensor, ou seja, existia um relacionamento. Ou era pretérito o relacionamento e acabou em violência, como no caso de violência doméstica, ou é um relacionamento que foi um roubo, mas mesmo assim existiu um relacionamento por um período pequeno de tempo, mas eles se relacionaram. Pode passar. E no fim, quando ela tem as suas necessidades atendidas, ela parte para esse caminho da recuperação. Contudo, eu gosto muito, pode passar, Ana, desse ciclo do trauma, e não sei se a Glócia falou sobre ele, mas enfim, eu vou retomar aqui, que é escrito por essa ucraniana chamada Olga Bocharova, e a Olga, ela escreveu sobre esses passos que são comuns a uma pessoa que passa por um evento traumático. Então, a Olga diz o seguinte, olha, quando uma pessoa ela sofre uma agressão, um evento traumático, ela caminha por esse círculo aí, ó. Então, no primeiro momento, ela nega aquilo que aconteceu, ela sente dor, ela se sente ofendida e fica naquilo. No segundo momento, ela tem a consciência da perda e ela entra em pânico. Ela começa, então, a pensar como é que vai permanecer no mundo, apesar do que aconteceu. Depois disso, ela faz o que nós somos ensinados, né, a maioria de nós foi ensinada a fazer, né? Homem não chora, você tem tanta coisa para viver, o que é isso? Para com essa história. Ou seja, repressão da dor. Repressão da dor, repressão dos sentimentos que aquela pessoa está vivendo. Eu não posso simplesmente dizer para a pessoa, olha, para de chorar, olha, vem, você tem tanto... Eu lembro, quando o meu pai faleceu, eu perdi meu pai muito cedo, com 17 anos, e as pessoas iam lá para tentar consolar minha mãe, que ficou viúva com 45 anos, elas falavam assim para ela, ai, mas veja, você tem as tuas filhas, você tem que viver por causa delas. Gente, você acha que ela não sabia disso? Ela sabia, mas a dor de ter perdido aquele homem, aquele amor da vida dela, era uma coisa que não era isso para ela ouvir. O que a pessoa, né? Claro, você não fala isso com má intenção, mas aí você não está... você quer que a pessoa se reerga, você quer que ela toque a vida dela para frente, mas não é reprimindo a dor que ela vai fazer isso. Ela vai fazer isso se ela puder, nós vamos passar por vamos ver no segundo slide, se ela puder ressignificar essa dor. Mas quando ela reprime a dor, ela começa a perguntar por que ela foi responsável, por que fizeram isso com ela, isso traz nela o desejo de vingança, o desejo de vingança vai para a desumanização, normalmente a desumanização é do outro, então até ontem eu falava, numa aula que eu dei, sobre pessoas que são absolutamente insensíveis, que são duras de lidar, que são punitivistas, e eu contei uma história que está nesse livro que eu indiquei para vocês, O Compaixão, do Brian Stevenson, e ele conta o seguinte, que como ele é um advogado negro, e como ele era advogado que tinha que falar com as pessoas na prisão, ele, então, entrava em muitos presídios de segurança máxima. E ele chegou num presídio e ele viu uma caminhonete no estacionamento que tinha muitos símbolos de luta racista dos confederados, né, que é na Guerra de Secessão, lá nos Estados Unidos, aquela bandeira que representava as pessoas que defendiam a escravatura, que defendiam práticas de segregação racial, enfim.
e que é proibido o uso daquela bandeira nos Estados Unidos, mas que nos últimos tempos, principalmente por conta do último governante que eles tiveram lá, que era uma pessoa absolutamente insana, que fomentava a misoginia, fomentava homofobia, fomentava segregação racial, essas bandeiras começaram a voltar a esse lugar, né, apavorante tudo isso. E esse cara tinha uma bandeira e tinha muitos adesivos com dizeres racistas. Esse cara não, esse carro. E ele entrou lá, então, para falar com o preso dele, ele precisava falar, não tinha como ele não ir. E quando ele chegou lá, um cara atendeu ele, branco, muito alto, e falou, não, vai lá tirar a roupa que eu vou te revistar. Ele disse, não, acho que tem alguma coisa errada, porque, veja, eu sou advogado, e eu não preciso de revista, eu tenho meu direito constitucional de entrar aqui. Não, se você, aqui é o meu presídio, se você não tirar a tua roupa, você não vai entrar. E o cara pensou, não, esse cara tá querendo que eu não entre, eu vou me submeter. E se submeteu, tirou a roupa, o cara fez uma revista, agora falou, agora saia, que você tem que assinar o livro lá fora. E ele sabia que aquilo não era o procedimento, mas ele mesmo assim aceitou. E aí, quando ele estava entrando, ele disse assim, você viu aquela caminhonete lá fora? Aí o cara falou, vi, é minha. E ele gelou, né? Daí falou, meu Deus do céu, o que vai ser? Bom, não falou nada, foi lá, conversou com o preso dele, que era um adolescente, porque nos Estados Unidos os adolescentes e os adultos ficam nos mesmos presídios, é um absurdo. E levou esse adolescente para uma audiência, e quem escoltou foi esse guarda. E aí, na audiência, o Brian contou a história do adolescente, que tinha sido adolescente, que tinha passado por várias casas de adoção, lares temporários, que eles falam, que tinha sido abusado, que tinha sido abandonado pelos pais, e começou a contar toda a espécie de violência que aquele menino tinha sofrido para chegar onde ele chegou. E o menino, ele tinha uma deficiência cognitiva originária dos traumas que ele tinha passado. E aí, quando na outra semana ele foi falar na prisão com o menino de novo, esse mesmo policial atendeu ele e ele estranhou muito a conduta do cara. Diz que o cara, ele foi para a revista já, porque já sabia que ia ter que passar, e o cara falou, não, o senhor não precisa passar por revista, o senhor é advogado. Aí ele disse, bom, eu falei semana passada, o cara não me deu moleza, que será, né? Aí ele, não, então eu vou lá assinar o livro que o senhor quer que eu assine. Não, o senhor também não precisa assinar livro nenhum, pode entrar, o senhor fique à vontade. E ele falou, meu Deus, o que aconteceu aqui? E aí ele disse, eu escutei tudo que o senhor falou na audiência, e eu quero dizer que eu cresci no mesmo ambiente que esse menino que está preso aqui cresceu. Eu também sofri trauma, eu também fui abandonado, e eu tenho muita raiva dentro de mim. E a minha caminhonete, né, é um dos jeitos que eu tenho para que essa raiva que eu tenho dentro de mim, que eu nem sabia que eu tinha, desapareça. Então, vejam, gente, que essa desumanização que a gente faz da pessoa, e no começo da história, claro que a gente fica irritadíssimo com essa pessoa, mas normalmente, por trás de tanta desumanização, tem muita dor. Tem muita dor que às vezes a pessoa não consegue falar, aliás, ela não consegue nem saber o que é. Mas isso faz a pessoa entrar de novo no ciclo do trauma e ela volta para esse lugar de agressão e tal. Pode passar, Ana. E o que eu reproduzi aqui o quadrinho anterior, né? E o que faz a pessoa sair desse? Qual é a coisa que dá para tirar a pessoa desse ciclo do trauma, que às vezes a pessoa passa anos por ali? Expressão do luto. Ao invés de negar, reprimir a dor, eu troco a repressão da dor por expressão do luto. Ou seja, vou falar, vou encarar de frente. Para quê? Para aceitar a perda, para enfrentar o medo, para reumanizar a si e aquela pessoa que cometeu com você. Não sei se vocês viram essa semana, a Adele deu uma entrevista para a Oprah e falou da dificuldade do relacionamento dela com o pai, que morreu em maio agora. E ela disse assim, olha, hoje eu sei que tudo que meu pai me fez, o que estava por trás é que ele era um alcoólatra. Ele tinha problema com álcool. Quer dizer, ressignificar, reumanizar, porque ele fez o que fez.
escolher perdoar, entender o que significa e ressignificar. Quando a gente fala de perdão, a gente tem que ter muito ciente que o perdão é sempre ligado muito com a questão religiosa. E perdão não tem só a ver com isso. Aliás, pode até ser que nem seja religioso. Perdão, eu adoro essa definição, que é de uma monja, que se chama Joan Halifax. Ela diz assim, olha, quando eu perdoo, eu resgato a parte da minha alma que eu deixei lá com aquela outra pessoa. Porque toda vez que eu penso nela com rancor, com mágoa, ela talvez nem sinta, mas eu tô com ela presente, eu tô com a minha alma atada a daquela pessoa. Então, o perdão não é a libertação do outro, é a minha libertação. É pegar de novo a minha alma e dizer, não, eu não vou deixar que ninguém faça comigo, que modifique o meu estado de humor, que outra pessoa entre na minha alma para modificar meu estado de humor. Né? Então, e aí, a partir disso, né, passar para essa parte que é a única partezinha que nos compete na justiça, estrito senso, que é quem fez admitir o que fez e depois reparar e compensar. Então, esse caminho do trauma, né, esse tratamento das vítimas, ele tem que passar por esse olhar que possam ser abertos espaços em que a vítima tenha esse lugar de fala onde ela possa construir, com a ajuda, né, das pessoas, forjar essa cura desse trauma. Pode passar. E aí nós entramos no nosso projeto, que a Glaucia já falou, o Eu Converso, né, e que começou de uma necessidade minha na sala de audiência criminal, quando eu recebi as vítimas e vi o estado que as vítimas se encontravam, enfim, e depois a gente teve uma ajuda de uma islandesa que passou pelo Sejusc, que trouxe o projeto como era feito lá, e a gente foi aprimorando e dando a cara que a gente achou que tinha que ser dada aqui em Ponta Grossa. E, enfim, é um projeto que me enche de orgulho, e agora a gente acoplou a ele a terapia NET, né, que é essa terapia narrativa expositiva, que é uma terapia que não é da justiça restaurativa, mas que conversa muito bem, porque ela é uma contação de histórias, né, e aí, finalizando, a Glaucia falou da frase da Hannah Arendt, né, que toda dor pode ser suportada se dela eu puder contar uma história, e é nessa contação de história que nós vamos curando uns aos outros e ressignificando a nossa vida e nos tornando cada vez mais aquilo que se espera que a gente seja, né? Que é ser humano, né? É o único animal sobre a Terra que não é. Ele ainda precisa ser, né? Então, eu termino a minha fala por aqui, dizendo que o Bryan Stevenson, aí tem os objetivos, né, mas pode encerrar do nosso projeto. O Bryan Stevenson, ele tem uma parte do livro dele, que, logo no comecinho, que ele diz que todos nós somos responsáveis quando as pessoas são machucadas, né, e que ele está convencido de que todos, trabalhando tanto tempo com pessoas privados de liberdade, que todos nós precisamos muito de misericórdia, precisamos muito de compaixão e precisamos muito de graça, ainda que ela não seja merecida. E eu quero dizer a vocês que eu acredito profundamente nessas palavras. Eu sou uma grande pessoa necessitada de compaixão, grandemente necessitada de misericórdia e grandemente necessitada de graça, ainda que eu saiba que eu, na maioria das vezes, não mereça a graça que eu preciso. E assim como eu, todos nós somos. E a nossa grande missão é que a gente possa construir uma sociedade onde as pessoas aceitem que todos nós precisamos disso, e não apenas alguns de nós, e não apenas aqueles que a Judith Butler diz, os escolhidos, né? As almas que merecem ser choradas, o luto, as pessoas que merecem que outras fiquem de luto porque elas morreram. Todos nós. A partir do momento que nascemos, tivemos a mesma permissão
que eu não sei de onde vem, né, mas acredito piamente também que existe um ser que permitiu que eu estivesse aqui nesse mundo, junto com vocês, nesse mesmo espaço de tempo, assim como eu, todos os que estão no mundo merecem, né, pelo simples fato de terem tido essa permissão. Sem qualquer outra condição. Qualquer condição que a gente coloque, a gente está excluindo pessoas da condição de ser humano. Obrigada, gente. Uau! Nossa, que emocionante essa fala, doutora Larissa. A humanização de tudo, né? Eu agora lembrei da fala do Marshall Rosenberg, que ele fala da nossa... Quando a gente traz a nossa vulnerabilidade empática, a gente se conecta com as pessoas. Então, essa questão da gente se permitir chorar, quando a senhora falou da sua mãe, né? Eu também, quando a minha mãe faleceu, a minha tia chorava muito. Alguém disse, não chora, não chora. Ela descansou, ela estava doente, convalescente. Ela disse, não, deixa eu chorar a minha dor. E agora a senhora falou isso, já me reportou o que aconteceu, uma vivência, né? Essas vivências que a gente tem, e a gente veste as nossas armaduras e tem que ser forte, firme e atuante, e a gente, no fim, às vezes, acaba esquecendo a nossa humanidade, né? Não podemos esquecer a nossa humanidade. Muito grata pela sua fala. Obrigada, Débora. Eu trouxe aqui umas perguntas, não muito, para a gente também não... Sei que a senhora já está com uma tarde bem puxada. Vocês posso fazer uma pergunta, Profiana? A senhora tem pergunta também? Eu tenho uma coisa que eu achei... Não é uma pergunta, é uma colocação. Essa questão, assim, da gente ter esse feeling, essa percepção nos atendimentos e antes até de fazer o convite para a pessoa estar em círculo, né? Não querer presumir o que as vítimas querem e perguntar para eles, né? Identificar, às vezes, não a gente já querer identificar a necessidade, né? A senhora percebe, assim, que a gente falha um pouco nisso ou não existe também uma receita de bolo, né? Para essa identificação? Eu não sei se a doutora e a Glaucia querem responder juntas. Quando a gente... Glaucia, vai você. Para a gente não querer presumir o que elas necessitam, né, o que elas querem, como é que a gente tem, assim, essa percepção para não ser tão invasiva, para não revitimizar muitas vezes também, né? Esse cuidado. Por exemplo, quando a gente parte pensa assim, não, eu vou... Até mesmo quando a gente pensa assim, não vou convidar a vítima para conversar, né, para o pré-círculo, porque acredito que, de repente, né, o ofensor não tem condições, ou, né, vamos convidar sim, ela tem que saber como que o processo está caminhando, ela tem que dizer, ela tem que ter a oportunidade de escolher, eu quero isso ou não, eu não quero isso. Né? Eu acho que vem desde isso, a gente achar que o que é melhor para ela, né? Sem ter ouvido ela primeiro, sem ter dado a oportunidade de explicar para ela que ela pode escolher isso ou não, né? Eu acho que talvez um comentário nesse sentido, né? Sim, acho que é bem isso mesmo. Aquela coisa das presunções. Não, mas esse crime é muito grave, eu acho que nesse caso não cabe, eu acho que... Você não acha nada! Você não acha nada, você simplesmente vai... eu acho que agora é tarde demais, agora é cedo demais, eu acho que a vítima... Não se presume nada. E aí o Marshall fala muito isso, né? De quanto a gente presume as coisas, eu acho que você falou isso. Não, então eu vou convidar. Não, eu fiz a minha parte, né? E eu vou ouvir dela, e eu não vou conduzir ela para lugar nenhum. Ela vai me dizer o que ela quer. É isso aí. O reconhecimento e o atendimento das necessidades também, né? Acho que aqui o que o doutor Fábio tinha comentado antes também. Eu fiz umas anotações, eu acho que a gente tem que ter essa percepção, né? Enquanto a Profiana vai falar. Queridas, Larissa e Gláucia, a Gláucia é a primeira vez que eu ouço, e a Larissa já ouvi em outros momentos, é sempre muito inspirador, né? Eu falava ontem numa oficina que tivemos, né, que um dos propósitos, dos meus propósitos, porque era um exercício, né, é a gente buscar transformação cotidianamente, ser mais humanos.
Porque como é difícil ser um ser humano com humanidade, né? E hoje à tarde, quando eu ouvi na primeira mesa da tarde, e agora ouvindo as nossas duas queridas convidadas, é isso que a gente encontra, né? São profissionais que estão resgatando essa humanidade, porque eu não posso fornecer, trabalhar com humanidade se eu não resgatar, se eu não me conectar antes. E é o que eu escuto das duas. E eu imagino o quanto deve ser difícil, porque nós permanecemos seres que erramos, que temos emoções, que temos sentimentos, e a gente poder manter isso sem julgar, sem julgamento, né? Eu costumo dizer muito nas aulas, né? Eu sou sem sorte, eu não acho nada, eu preciso escutar, né? Porque a gente tem que brincar com isso, porque todo mundo acha alguma coisa, todo mundo fica comparando dor, fica comparando, mas o fulano fez assim, o outro fez assado, eu no teu lugar faria isso, mas eu não estou no lugar daquela pessoa, eu não tenho como dizer se já chega, se ela tem que levantar da cama e tocar a vida, né? Então, poder ouvir todas essas questões e que a chave é isso, né? É perguntar, né? O que a pessoa espera, o que ela está buscando, quais são as suas necessidades. E aí eu tenho uma pergunta sobre, dentro desta experiência, né? Vocês têm sistematizado, assim, quais são as principais, aquelas que, por mais que cada um tenha a sua, mas aquelas necessidades que se aproximam, porque muitas vezes, quando a gente escuta em todas as áreas, normalmente nós nos surpreendemos, porque a gente estava presumindo algo, né? E às vezes são coisas assim, muito simples, como eu preciso ser escutada, eu quero contar a minha história. Quais são as principais, assim, se vocês pudessem falar brevemente, né? Que vocês identificam como aquelas que são os nossos pontos de contato? Eu vou começar respondendo, então. Em relação ao ofensor, interessante, porque muitas necessidades que se repetem é a necessidade de enxergar no ofensor um arrependimento e um pedido de desculpa. A validação de que ela é a vítima, né? E de que ele fez errado, ou uma explicação do porquê aquilo aconteceu. E em relação às outras necessidades, é muito o que você disse, é o falar sem ser julgado. É uma fala, um espaço de expressão, do choro, do acolhimento, não do julgamento, né? Porque isso todas as pessoas do entorno fazem, dizem, né? Porque, por exemplo, um policial que eu atendi, ele foi assaltado dentro da casa dele, e aí os colegas de trabalho dele, pô, cara, mas por que você não matou todo mundo? Você é policial, né? Não sei o quê, você tem uma arma. E ele dizia em sofrimento isso, ele falando, como assim eu não fico com arma na minha cintura quando eu tô brincando com a minha filha, né? Eu não queria uma chacina na minha casa, eu não queria que minhas crianças vissem aquilo. Mas todas as pessoas julgam, né? Inclusive, às vezes, mesmo sem conhecer, e as vítimas relatam para mim assim, eu estava no ponto de ônibus, esperando o ônibus chegar, e as pessoas estavam comentando sobre o crime que vitimou minha filha. E eles diziam assim, mas o que será que ela fez para ele fazer isso para ele? Porque, veja bem, né, ela deve ter feito alguma coisa grave. Então, essa culpabilização da vítima, né, que tem demais. Então, o espaço que é um espaço para ela narrar a sua história, para ela contar da sua dor, que ela não vai ser julgada, que ela vai ser acolhida, nossa, isso é o que mais se precisa, né? Pelo que eu observo. Mas, Desculpa. Fala, doutora, pode falar. Essa parte, a Gláucia tem muito contato, e eu sempre, quando vem essas perguntas, eu converso um pouco com a Gláucia, porque a gente faz tanta coisa, né, e eu fico muito no encaminhamento, né,
eu não pego muito essa atuação com a vítima de pronto, né, isso depois fica tudo lá. E como nós não trabalhamos no mesmo espaço, eu perco muito isso, e cada vez que eu ouço ela falar, eu falo, nossa, é exatamente isso, é genial, isso aqui é bem isso. Mas o que eu percebo muito é essa diversidade de coisas, né, então, até claro que existem coisas que sempre que se repetem com mais frequências, mas é muito engraçado como o ser humano tem necessidades muito diferentes, né, gente? E assim, cada vez, quanto mais você reflete sobre isso, percebam que o fato de você aceitar isso, que automaticamente, quando você aceita, não que a aceitação nunca é automática, mas quando você aceita de verdade, quando sente aqui, você passa a ser uma pessoa mais tolerante. Porque não tem como não ser. Porque você diz, nossa, é isso que essa pessoa precisa, vou fazer o quê? Né? Ontem, por exemplo, eu estava contando que eu estava num evento com outros juízes e fazia muito tempo que eu não estava, por causa da pandemia, e ontem eu estava, e aí no final até brinquei, falei, gente, acho que estou precisando de mais um lockdown, porque já deu para mim, fiquei escutando cada bobagem, e um se vangloriando do carro, a outro se vangloriando do não sei o quê, do filho que passou não sei o quê, e eu pensava, meu Deus, mas eu pensava, gente, mas o que está por trás, né? Que carência está por trás dessa coisa aqui? Vou ouvir, vou acolher. Então, eu me vejo mais tolerante depois desses estudos. Isso já agradeço tudo, porque isso é outra coisa, né, gente? Só existe uma pessoa no mundo que a gente pode mudar, que somos nós mesmos. Os outros... Se praticar o não julgar no dia a dia não é fácil, né? Meu Deus. A gente está em vários segmentos aí, ouve às vezes, e a gente tem que se cuidar, né, também, quando veja, está querendo julgar. Acho que alguém fez mais alguma inscrição para perguntas, vamos ver. Pessoal aqui agradecendo muito, excelente explanação, parabéns. Gratidão pela oportunidade. Gratidão, portanto, a Dani Galina da Suzette. Que bela exposição, Alex Pimonato, da Secretaria de Educação. Que bela exposição. São percepções humanas e de mundo muito profundas e impactantes, que alinhamento fino entre ser e fazer restaurações em si e no com o outro. Né? Vocês são sensacionais. Profiano, mais alguma consideração? Doutora Larissa, Gláucia? Gostaria de complementar mais algo conosco? Para mim é só agradecer a oportunidade de estar aqui novamente e dizer que nós estamos no caminho, né? A tranquilidade que me dá pensar isso, né? Eu não tenho nada acabado, eu não quero estar acabado, porque quando eu estiver acabada é porque realmente eu já terminei aqui a minha estada nesse planeta, então, e isso me dá, assim como eu, todos os que estão no mundo estão na mesma coisa, alguns com mais sofrimento, alguns com mais consciência, outros ainda absolutamente anestesiados, né, e nossa missão aqui é que a gente parta para uma tomada de consciência, né? Justiça restaurativa é tomada de consciência, justiça restaurativa é ampliação de consciência, e a ampliação de consciência, na visão dos filósofos, né, Platão dizia que nós rumamos para a unidade, né, Aristóteles também dizia, o caminho do meio, nós precisamos ir pelo caminho do meio rumo à unidade, que é o equilíbrio, e então, quando eu participo de alguma forma de projetos que auxiliam outras pessoas a expandirem suas consciências, eu só posso acreditar na vida, no ser humano e em tudo que virá, né? Então, eu quero que vocês também sintam isso, que procurem viver, os estoicos dizem, viver segundo as suas crenças, né? Procurem viver de acordo com aquilo que vocês acreditam na justiça restaurativa e perceber que dá para viver desse jeito, estando vocês aonde estiverem atuando, sempre dá espaço para acreditar no ser humano, para dar uma segunda chance, para exercer compaixão e misericórdia. Obrigada, gente. Gratidão.
Também queria muito agradecer o convite. Eu fico passando filme na minha cabeça de quando a gente esteve aí, né? De quando a gente partiu do nada e o quanto vocês foram muita inspiração para a gente caminhar aqui. Então, muito, muito obrigada por tudo que fazem também, né? E por esse convite de estar aqui hoje. Eu agradeço muitíssimo, muito feliz com essa finalização aqui tão rica de conhecimentos e experiências. Gratidão, Gurias. Olha, estou à disposição para o que vocês precisarem, tá? Contem comigo.